bem-vindo a mais episódio do Pode Ser Você, o podcast que falamos aqui sobre moda, autoestima, autoconhecimento, estilo pessoal e tudo que envolve pessoas, porque o Pode Ser Você é feito para pessoas. Hoje temos uma convidada super especial e vamos falar aí de maquiagem e autoestima. Mas antes disso, quero te convidar a seguir as nossas redes sociais, se inscrever aqui no canal do YouTube e também agradecer aos nossos parceiros que fazem aqui o Pode Ser Você acontecer. O Empório Dona Liliana, que sempre manda essas delícias para nós, e a minha ME Digital, que é responsável por toda a produção, por tudo que acontece com Pode Ser Você, a minha ME é responsável. E falando da nossa convidada, ela é influencer, ela é colunista de jornal, é maquiadora, professora. Então, tudo que do mundo de maquiagem, todos os canais por aí, ela tá aí. E muito bem-vinda, Luísa Castro. Muito obrigada. Tanto tempo ficamos para fazer esse podcast, finalmente aconteceu. Muito obrigada. Arrasamos. Vamos falar um pouco, quem não conhece Luísa Castro, que eu acho difícil, principalmente aqui na Baixada Santista. A coitada faz tanta coisa, essa garota sentada de Luísa, faz tanta coisa essa menina. Vamos lá. A guria é lá de Porto Alegre, né? Hoje eu não tenho mais esse sotaque, mas eu moro aqui em Santos há 12 anos. Sou natural de Porto Alegre, minha família é inteira do Rio de Janeiro, todo mundo fica assim, tu vai lá visitar tua família, tu vai lá pro sul. Eu falo, não, vou lá pro Rio. Então minha família foi pro sul, morou lá há mais de 20 anos, nasci lá, vivi lá a vida inteira e me mudei pra cá, fazem 12 anos por conta do trabalho do meu pai. Cheguei aqui para me formar em administração, já estava no terceiro, quarto ano da administração e sempre fui patinadora. Fui patinadora até os 16 anos de idade, a maquiagem sempre teve ali. E aí entrei no mundo corporativo, tenho 2 MBAs na área, fui para essa carreira mais empresarial e depois de um tempo aconteceu o quê? Que a gente não se percebe, né? Eu acho que quando a gente fala de autocuidado, autoconhecimento, a gente também fala de se perceber. Sim. E chegou um dado momento que eu tive um estresse muito grande nessa empresa que eu trabalhava. Um belo dia eu estava escovando o dente, eu ouvi um rombo assim. Uma careca espelhada assim no espelho e eu olhei aquilo, eu falei, o que é isso? E mulher e cabelo, eu acho que a gente não tem nem o que falar sobre isso, né? Bom, tive uma queda decorrente a um estresse que eu tava tendo há meses, né? Porque o cabelo ele não cai da noite pro dia, ele não cai. Não vira ali um tufo, não, né? Não. Ele começou a cair e eu só percebi quando o rombo se fez. Então eu falei, eu preciso me cuidar, o que tá acontecendo, da onde vem esse estresse? E eu já fui uma pessoa muito mais estressada do que eu sou hoje. Eu confesso que eu não sou uma pessoa tão paciente em algumas áreas da minha vida. Pra dar aula eu falo que eu incorporo, eu acho, assim, eu sou outra pessoa, me transformo, mas eu não sou uma pessoa super calminha, tranquila. Não, ela não é aquela professora delicadinha, porque eu sou aluna dela. A aluna pode falar. E ela não é delicadinha, assim, olha aí o que tu tá fazendo, olha aí, ó, isso aqui tá errado. E agora que nós vamos corrigir isso aqui. Olha, meu amorzinho. Meu amorzinho. Não. Não, tudo bom? Então eu falei assim, cara, eu preciso tirar férias. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Aí falei, vou viajar. Vou tirar um mês de férias, vou viajar. E eu conversando com algumas amigas, eu falei, gente, o que eu vou fazer nas minhas férias? A minha família tem costume de viajar e fazer curso. E eu falei, curso do que eu vou fazer? Eu já sou formada em inglês, já tinha inglês já em todos os níveis já lá do cursinho, já só conversação. Eu falei, vou fazer o quê? Aí um amigo homem virou pra mim e falou assim, Luísa, tu adora maquiagem, por que não vai fazer um curso de maquiagem que tu amas? Vai fazer um curso de maquiagem. Eu falei, é verdade? Tipo, todas as minhas amigas, elas iam se arrumar na minha casa. Tem algum evento onde a gente vai se arrumar? Na casa da Luísa. Amiga, pelo amor de Deus, eu tenho um casamento, me maquia, pelo amor de Jesus. E aí, sempre fui amiga que sabia maquiar, falei, vou fazer um curso fora. Cheguei lá em Nova York, meu amor, eu tinha 50% de desconto na Makeup Forever. Eu voltei com 16 quilos na mala. Então, quando eu voltei com 16 quilos na mala, eu falei, gente, eu sou obcecada por maquiagem. Ela pegou e naquela época ainda era 32 quilos a mala. Entendeu? Mas eu paguei uma taxinha aí, tudo bom? Eu paguei essa taxa, porque vim com bagagem extra, né? E eu sempre fui muito alucinada. Algumas amigas minhas já viajaram comigo para outros países e as pessoas assistem Netflix, né? Eu assisto o meu YouTube maravilhoso de muitos maquiadores ao redor do mundo. E todo mundo ficava assim, mas tu não tem mais nada pra assistir, tu só vê maquiagem. Eu falava assim, gente,
eu amo isso daqui. A minha mãe gera química, fala muito de composição química comigo. Eu comecei a entender mais esse universo com ela também. E eu sempre fui uma grande admiradora e fiz o meu primeiro curso. Mas não foi assim, vou virar maquiadora. Foi para fugir do estresse. Foi um escape. Um lazer, um escape ali, né? Exato. E aí eu voltei. Fui um dia, uns 6 meses depois que eu tinha voltado, eu fui no shopping. Aqui no Praia Mar, pode falar nomes? Pode. Fui no Praia Mar, fui na loja da Ana Capri comprar um sapato para uma amiga de aniversário. E a Fernanda, dona da Ana Capri, virou e falou assim, nossa, que linda tua maquiagem, onde é que tu vais assim? Eu falei, vou numa festa e tal, começamos a conversar. Aí ela assim, tu és maquiadora? Aí eu falei, sou maquiadora, fiz um curso, menina, você vê que eu tô sendo troll da maquiadora? Aí ela falou assim pra mim, por que tu não vens fazer o Dia dos Namorados pra mim? Eu te pago em sapato. Gente, mulher, em sapato. Não sei vocês, mas eu sou uma centopeia. Eu amo sapato. E aí eu falei, super topei. E aí nessa época eu ainda tava fazendo a conversação com a minha professora do inglês e ela quem fez o Instagram pra mim. Eu não tinha Instagram, nem pessoal, nem nada. Isso foi lá em 2016. E aí ela montou o Instagram pra mim, por isso tem esse nome gigantesco, Luísa Castro Makeup Designer, inclusive sigam, por favor, no Instagram, Luísa Castro Makeup Designer, acho que no Facebook também é isso, e no TikTok é Luísa Castro Makeup, se eu não me engano. E aí eu fiz o evento lá dessa menina, e aí no Dia dos Namorados, e aí deu super certo, joguei umas fotos lá, e as coisas começaram a acontecer. No dia do evento, uma vizinha minha me viu com uma malinha. Na época era uma mala de mão, né? Hoje vocês não têm ideia da mala que ela chega na casa das pessoas. É uma mudança. Ela parece que ela vai passar assim, uns 2 meses na Europa, por aí. Eu assusto todos os porteiros. Eu brinco que o cara da Yoki tá esquartejado ali dentro. Porque é uma mala gigante, vocês não fazem ideia. É uma mala gigantesca, é uma mala de viagem internacional. Ela é enorme, ela só tem maquiagem ali dentro. Por quê, Luísa? Porque eu estou preparada para qualquer coisa. Se eu tenho uma pele que ela não tá muito boa para receber maquiagem, eu tenho uma maquiagem para aquele tipo de pele. Pele madura, que maquiagem que eu tenho que ter? Eu tenho ali. Aconteceu qualquer coisa, eu tenho suporte ali na minha mala. Alguma coisa vai sair dali de dentro. É uma frasqueirinha assim, desse tamanho. É. Assim. E aí a minha vizinha me viu nesse dia do evento e ela falou assim, onde é que tu tá indo? Expliquei para ela a situação dela. Minha filha vai fazer 15 anos, eu preciso maquiar ela e mais 8 pessoas. Aí eu falei assim, tá, e onde é que vocês pretendem se arrumar? Ah, aqui em casa, não faria aqui no prédio? Aí eu falei, super. Ela, então tá marcado, dia tal, sei que eu... Já ganhou 8 clientes. 8 clientes, mas assim, tava super confiante, claro que não. Tava, né, na mão, assim, eu falei, gente, não passava uma agulha, assim, eu falei... Gente, eu já vou pegar uma baita de uma responsabilidade, que é 15 anos, né, uma guriazinha que nunca se maquiou com ninguém. E um dia tão importante que vai ficar marcado o resto da vida dela, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. A maquiagem não saiu desde o princípio zero. E aí eu comecei a me apaixonar pela maquiagem mais ainda. Comecei a ir mais maquiada pro trabalho. Aí na hora do almoço, né, a gente volta a Santos, essa umidade horrorosa, né? Quem não transpira aqui em Santos? E aí eu voltava do almoço intacta e eu ainda ia escovar dente, daquele jeito, né? Olha o tamanho da minha boca, chega primeiro do que eu. Aí eu arreganhava a boca e não retocava o batom. Só escovava meu dente e não retocava o batom. A galera ficava assim, eu te vi escovando no chat da empresa, sabe? Uhum. Aí mandava assim, eu te vi no lavatório lá e eu não vi você retocando o batom. O que você faz pra não retocar o batom? E aí eu falei assim, gente, o pessoal não sabe o básico, né? O passo a passo de como aplicar uma maquiagem pra ela durar o dia inteiro. E aí muitas vezes eu saía do trabalho e ia andar de patins. E aí escorria suor e a maquiagem perfeita. Eu comecei a compartilhar isso nas redes. E aí o negócio foi tomando uma proporção diferente. E aí você não pensava nem Nunca pensei em largar o emprego. Largar o emprego pra ser maquiadora, ser professora, nada. Jamais, jamais. As coisas foram acontecendo. Como eu comecei a atender em paralelo, né? Então, das 8 às 18 eu era CLT, das 19 em diante eu atendia como maquiadora. Mas muito sem querer querendo, assim. Surgiu uma coisa ou outra, aí começou a história dos cursos e tal. Eu tenho uma didática diferente. Eu gosto muito de criança, gosto muito dos idosos também. Então, meu público, ele varia
varia muito. Se você me falar assim, ai, qual é teu público hoje? Ele varia das crianças que vêm com a mãe até a senhorinha de 80 e poucos anos que me acompanha no jornal. Então, eu tenho que ter uma didática em curso que não é falar difícil, é trazer o conhecimento de uma forma fácil, que ela entenda e que fixe o aprendizado, né? Com uma linguagem natural, tranquila, né? Comum, né? Comum, exato, porque eu não quero que seja difícil, eu quero que ela seja especialista no rosto dela e maquie melhor ou igual a mim. Senão, pra mim, não faz sentido estar ali. Se eu não passar 100% do meu conhecimento pra ti, não faz sentido pra mim. E você já fez curso, acho que você Sim. pode falar disso. Eu não nego o conhecimento pra nada. Não, e a Luísa fica disponível ali para eu mando foto pra ela, ela já manda, ó, aqui tá falhado, Tem que aqui corrigir. corrige aqui. E é prática, né? É prática. Eu tive um pouco de frustração, às vezes, assim, né? Às vezes eu mando foto pra ela assim, não gostei. Né? Manda assim, eu acho que não ficou bom. E aí, na verdade, às vezes eu tenho essa coisa da frustração de assim, não vou fazer mais. Falei, não, mas se eu praticar, é o processo. eu vou melhorar. Eu sei que eu vou melhorar. Exato. Então, assim, vai passar um mês, tem o quê? 1 mês e meio que Nem a gente isso. começou? Nem isso, né? Nem isso. Então, assim, vou fazendo novamente. Vou olhando pra onde eu tô falhando. E vou praticando, uma hora vai sair a maquiagem como a dela aqui, que é perfeita. O que eu sempre falo para as minhas alunas é o seguinte, o corredor melhor do mundo, que corre no tempo absurdo, ele nasceu correndo no útero da mãe dele assim? Não. Eu te ensinei 800 coisas que você não fazia ideia, que é totalmente fora do que você está acostumado a fazer. Sim. Então, se eu falar pra você que você vai aprender no mesmo dia, é mentira. Você se sente muito tranquila quando você tá do meu lado, durante a aula, que a gente ainda não terminou as aulas dela, ainda falta mais um. Então, vocês se sentem muito tranquilas do meu lado. Se der uma merda, a Luísa tá aqui. Agora, no dia a dia, o bicho pega. E a transformação, quem já leu o livro O Poder do Hábito, ou qualquer outro de comportamento, sabe que se você fizer 21 dias a mesma coisa, vai virar um hábito. Hoje, 21 vira hábito, 30 ele como se ele reforçasse. Exato, e você vai melhorando. Eu tenho relatos de alunas que falavam assim, nossa, eu reservava 1 hora do meu dia nesse primeiro mês que a gente terminou as aulas, 1 hora do meu dia pra me maquiar. Agora eu tô em 40, passa mais um mês, 2, eu percebi isso. Eu tô em 30. Eu percebi isso. Passa um ano, meio ano, elas me mandam assim, eu tô fazendo em 10 minutos. Aí eu falo, gente, é isso, porque você sabe o que funciona. Se o teu marido te chama pra ir no cinema e você tem 10 minutos pra se arrumar, você sabe que você tem que ressaltar. Eu não preciso fazer uma maquiagem super elaborada, eu já sei o que eu vou colocar ali e ok. Exato. Né? E eu acho que é isso, eu falo isso pra minhas clientes mesmo, né? O quanto você precisa praticar. Porque eu sempre falo assim, 1 hora eu vou embora. Exato. Né? Tipo, depois do tempo lá... Olha o chapéu servindo. Olha o chapéu servindo. Isso mesmo. Eu tive numa palestra, sempre que falo nas minhas palestras, eu falo, gente, você tem que se perceber, você tem que praticar, você tem que tirar as dúvidas dentro daquele tempo que a gente tem junto, porque depois eu vou embora e você tem que estar ali se percebendo, se olhando. Todo dia. Todo dia. E aí foi isso que eu levei pra mim na hora da maquiagem, assim, isso é uma porque eu não quero fazer mais. Não. E eu falei, não, eu tenho que ir treinando e treinando, porque eu preciso ir percebendo aonde eu tô falhando, Exato. Né? Ou me olhar no espelho e falar, nossa, meu contorno ficou torto, meu contorno ficou marcado. Mas né? essa percepção, ela é o aprendizado. Se você não errar, você não vai aprender. Sim. E eu vou ser chata até você acertar. Que nem eu não fiz aula, não tinha feito aula ainda de olhos e bocas. Ela falou, não vou jogar boca. Exato. Fala, não vou jogar boca. Eu fico quieta, não aprendeu. Vou falar o quê? Vou falar com ela que tá tudo errado, sendo que ela não teve essa aula. Por mais que me siga, é diferente você pegar no pincel e você fazer em você. É completamente diferente ali a noção, a percepção. Então, eu quero, como eu falei no início, eu quero que você maquie igual, melhor que eu. E eu vou ser crítica como se você fosse uma profissional, por mais que você não seja, porque eu tô te treinando para você ser profissional do seu rosto. E é isso que me interessa, você não tá interessado em maquiar outras pessoas, você quer se maquiar como um profissional tivesse feito em você. Exatamente. E é isso que eu quero que todo mundo olhe e fale, cara, onde é que essa garota fez essa maquiagem? Vou perguntar pra ela vai responder, foi na minha casa. Foi na minha casa, fui eu mesmo que fiz. Não dá uma satisfação? Alguém já percebeu que a sua maquiagem tá diferente? Já. O meu marido mesmo. Às vezes eu saía de casa e ele falava assim, nossa, você tá muito rebocada. Tá muito, tipo, tapa na cara que você tá maquiada. Uhum. Agora eu já saio de casa e ele fala,
Tá naturalzinha. Ah lá. Ele fala assim, melhorou. não tá. E aí não tem a ver com o blush, não tem a ver, né, com a chinelada do Não. blush, não tem a ver com isso. É a pele mesmo. Que ele falava, tua cara, que nem a sua aluna que fala posuda, né? Sua cara era mais ou menos isso. Eles queriam falar assim, tua cara tá posuda, sabe? Assim, tá. O pó, pra quem não entendeu esse termo que usamos, é uma aluna minha. O processo da maquiagem, gente, ele é muito esquisito. Você olha, as minhas alunas, elas vão me olhando assim, André, foi uma. Olhava pra minha cara, vai dar certo isso Esse aqui? negócio aqui. Então, assim, as pessoas duvidam porque o processo ele é horroroso. Geralmente, quando você é maquiada pra alguém, você fecha o olhinho e você não vê nada, né? A não ser os curiosos que eu quero morrer, que elas pegam, elas ficam assim no celular, se olhando, e me atrapalha, porque eu perco tempo enquanto ela tá se olhando, entende? E aí, que eu tava falando, me perdi. Sobre que é feio, o processo é Que o feio. processo é feio. E aí chega um momento que a gente bota muito pó na nossa cara, mas é muito pó. É pó em excesso, porque a nossa pele ela é oleosa, com uma umidade aqui em Santos mais intensa ainda, muito alta, né? Então, se a gente não selar bem com pó, nossa pele vai ficar oleosa e pode dar uma craquelada, pode derreter no meio do dia. Então, o pó ele é teu melhor amigo. Então, coloque em excesso, a tua pele vai absorver o que ela quer, e o que ela não quer, a gente tira o excesso. Só que depois que a gente tirou o excesso, a galera não coloca a bruma fixadora, que foi um produto assim revolucionário no mercado. Ele simplesmente tira aquele efeito de maquiagem pesada e traz uma naturalidade para a pele. Porque parece até que a pele sem a bruma, parece que a pele tá até com uma penugem, né? Isso, parece exatamente isso. Ou até mesmo uma pele de tartaruga, assim, uma coisa meio marcada mesmo, porque o pó marca, ele resseca, ele é um talco. O talco ele resseca e mostra todas as tuas linhas. Igual o batom mate, né? Que ninguém hidrata a boca. E aí fica esquisitíssimo. Não vou falar nomes feios aqui que eu falo para as minhas alunas fixarem o aprendizado, mas assim, fica uma coisa muito esquisita. E aí, voltando lá à história, eu trabalhava no CLT e aí resolvi sair do CLT quando a pandemia chegou. O meu corpo começou a gritar de novo. Só que aí eram umas crises assim de choro mesmo. De nervoso, assim, eu falava, gente, amanhã vai começar tudo de novo. E eu chorava no banho de ansiedade, falava assim, cara, não quero estar lá amanhã. Não faz sentido com o que eu acredito. Era uma empresa que vendia agrotóxico, que vendia um monte de coisa. Eu falava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Não faz sentido o que eu tô fazendo aqui. E aí, consegui sair desse emprego, consegui pegar minha rescisão e deu tudo certo. Já tinha o meu CNPJ, e eu falei assim, tá, eu já tinha uma clientela, não foi assim da noite pro dia que eu falei, gente... Acabou, né? Não, eu já tinha desde 2016, eu saí em 2021 dessa empresa. Desde 2016, São 5 anos. exato, eu já atendia como maquiadora desde 2016. Eu tava nessa empresa desde 2011, 2012. Eu já estava uns 8, 9 anos já nessa empresa e trabalhando com a maquiagem em paralelo desde 2016. Então já tinha um público, eu já sabia mais ou menos o que eu queria. Eu não estava muito certa ainda do que eu queria, mas eu descobri indo na TV uma vez que eu amava fazer televisão. Falou gravando pra mim, eu tô pronta. A minha sogra uma vez foi comigo num programa de TV e ela foi ser minha modelo. E ela nunca tinha me visto na TV. E ela foi ser minha modelo de pele madura. A gravação tá muito engraçada. Porque ela me olhava assim, ó. As imagens dela assim, ó. Que é essa menina? Porque a gente incorpora. Sim. A gente assume um personagem ali, a gente tem uma persona pra falar, enfim, você tem que ser muito clara na sua fala, você tem que ter uma postura, você tem que saber o que você tá falando, A gente né? fala muito, né, que assim, é a história que, como você profissional, você tem que ter essa persona. Exato. Que é muito quando a gente fala também assim, por exemplo, você tá dando aula, você é professor e você tem uma postura. Exato. No momento que você tá na cadeira de aluno, porque você tá num curso, você é o aluno. Exato. A sua postura é outra. Muda, né? lógico. E aí isso faz todo sentido do que você quer transmitir. Aí a gente fala de imagem, fala de. Exato. É exatamente assim. Qual a mensagem que você quer entregar? Você Exato. precisa ter ali, né? Que postura que você tá tendo? Se eu estou na posição de ensinar alguma coisa na televisão, eu tenho que ter postura de que sei o que eu tô fazendo. Eu não posso estar lá toda deslanchada, falando, gaguejando, não. Eu tenho que estar aqui plena. Segura do que você tá explicando, o que você. E a minha roupa tem que estar transmitindo isso, meu cabelo tem que estar transmitindo isso, a minha unha tem que estar transmitindo isso, porque não adianta estar com uma unha toda descascada, a câmera focando na cara da pessoa e eu mostrando com o esmalte todo cagado. Então, a beleza que a gente fala, que a gente vende, enfim, é uma construção, a imagem que a gente quer transmitir. Eu fiz consultoria de imagem com outra pessoa, com uma amiga minha, e foi revolucionário pra mim. Eu transmiti uma imagem de guriazinha.
De, ai, manguinhas bufantes, e uma coisa princesa, e umas estampas absurdas, farm, e coisas que não fazem sentido pra mim hoje, que não tem nada a ver. Eu tenho muitas clientes que me procuram justamente por causa disso. Eu sou eu sou ótima em tudo que eu faço. Tipo, eu tenho não sei quantas formações, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas eu não consigo entregar essa mensagem. E aí a gente Agregar valor no que tu vendes até, né? Como é que eu vou Exatamente. cobrar 2.000 e tantos reais num curso usando chinela havaianas com a unha descascada e toda descabelada? Exatamente. Faz Então eu sentido. tenho muito no meu trabalho a gente fala de estratégia de imagem, é justamente isso. Tem muitas pessoas que vêm pro profissional, por causa da sua imagem profissional, o que que ela tem que ter? Eu sei o que eu gosto no meu lazer, mas quando eu tô no trabalho eu não consigo entregar a mensagem que eu quero, né? Então é super importante. É muito complicado. Aí E depois a maquiagem faz parte faz disso. parte, a cerejinha do bolo, né? Foi uma das coisas que eu procurei, eu como consultora de imagem procurei o curso de maquiagem, tipo assim, eu sempre me maquiei, enfim, né? A gente vai fazendo Com que a daquele mãe jeito, né? ensinou, a amiga. Você olhou no YouTube, enfim, essas coisas. Então você vai. Só que pra mim eu já sentia falta de não ter o básico, de ter realmente assim, eu vou Algo a num mais. evento e eu preciso estar bem produzida. Eu tenho um programa. Eu tenho um programa e tenho que estar bem produzida. Então, assim, tinha tudo isso. E foi aonde eu falei assim: é a minha imagem. Se eu ou eu pago toda vez que eu precisar ter que pagar uma maquiagem, ou eu aprendo a fazer. E aí eu já conheci a Luísa, já segui a Luísa. Ela já me namorou um tempo aí, Já. ó. Não foi uma coisa assim, vou fazer um curso de hoje Não. pra amanhã. Ela me namorou um Não, pouco. foi quase um ano, né? Que Foi um eu pedi um namoro. orçamento, não fechei. Depois falei: não, agora eu não Agora quero saber, vai. vou fazer, pronto, acabou, eu não quero saber. Mas mudou um pouquinho? Fala sobre só maquiagem? Não. Não mexe um pouquinho, assim? Mexe. E acho que é isso que, né, quando eu convidei a Luísa foi exatamente isso. A gente mostrar o quanto a maquiagem mexe com outras coisas. Outras né? coisas, É a sua autoestima, é a forma como você se enxerga, é você se perceber. Eu falo, bato muito isso na tecla quando eu falo da consultoria, se perceba, pratique, olhe pra isso. E o pessoal pensa que é uma bobagem, assim, né? Não, e assim, tem tudo a ver. eu lembro assim, por exemplo, eu sempre olhei meu nariz e falava assim, eu não fazia contorno. Né? Tipo, eu não sabia fazer contorno, aprendi com a Luísa. Agora ela tá um nojo fazendo contorno. Não, mais ou tá menos. com o nariz mais de ou menos. plástica, tá com o nariz de plástica. E aí era assim, ela fez eu perceber aonde eu precisava de contorno e não quero contorno lá Padrão, né, da internet. É o que eu falo, inclusive, na consultoria. Manual de regra. Não é um manual de regra, porque o meu nariz é diferente do nariz da outra. E ela fez eu perceber, seu nariz não precisa de um contorno que vem daqui de cima. Ele já é fino, né, o nariz dela ele já vem fininho lá de cima, e ele tem um pouquinho de assimetria aqui nessa pontinha. E a gente faz um triângulo ali e resolveu a história. Fez um ajuste e acabou. Então, isso é o que eu tô falando, é fazer se perceber. Então, cada aula, ela faz você se perceber. E você, ela chegou e falou assim, seu nariz é torto. Não. Jamais. Né? É o que eu tô falando, não é colocar defeitos, é você se perceber e entender o que você... Às vezes ela nem sabia que o nariz dela era naquele pontinho ali mais alto. Ou então a gente foca muito no problema. Eu vejo muita aluna que... E por que você não olha o que você pra realçar mais ainda? Eu falo assim, o que você gosta? Aí rola um breu, assim, um eco. É verdade. Eu falo, amada, o que tu acha bonito em ti? Aí a pessoa fica. Aí ela se olha, eu boto ela na frente do espelho, cheio de luz, pra chamar atenção mesmo, pra ela conseguir enxergar detalhe, que é aquele espelho lá, a gente vê a alma da gente, né? E aí eu falo assim, o que você gosta? Aí uma fala, eu gosto da minha sobrancelha, tá? E o resto? Tem umas que têm autoestima maravilhosa, igual a minha, que é tipo, eu gosto de tudo. Tem nada que eu não goste aqui. Eu acho maravilhoso. Eu acho que a autoestima da gente, ela é construída, né? Eu tenho uma passagem com a minha mãe que eu acho muito importante a gente falar. Minha mãe teve alguns cânceres, e no primeiro câncer dela eu tinha 6 anos de idade. E eu me lembro perfeitamente, quando ela ia me levar na escola, ou a gente ia sair de casa, ela passava um batom. E minha mãe nunca foi da maquiagem, falar assim, minha mãe se produzia. É rímelzinho incolor e um batomzinho, isso é até hoje. E casa de ferreiro espeto de pau, né? Sempre assim. E a minha mãe, eu lembro de uma imagem dela passando o batom na frente do espelho e a postura dela mudava. Então ela saía da posição de doente e ela ia para uma posição de humana. E aí, isso foi até um argumento que eu usei com meu pai na hora que eu falei que eu ia sair do CLT. Meus pais entraram em choque, né? Minha família de engenheiros e médicos. Eu fiz administração, já fui errada. Tinha 2 MBAs na área, já tinha uma carreira no CLT e falei, vou sair.
Meu pai entrou em choque, entrou em pânico, falou assim, como assim você vai virar maquiadora? Rola um preconceito de algumas profissões. Como Não, assim e não você... é só maquiadora, né? O Não, de empreender, algumas, né? O né? empreender, uma É um... mulher fazer e tal, acontecer. E aí teve um dia que eu olhei pro meu pai e falei assim, pai, vamos conversar? A gente conversou algumas horas, assim. E aí eu comecei a mostrar pra ele que não era só maquiagem, não é passar uma máscara de cílios e botar um cílio postiço e ir pra praia. Se isso te fizer bem, tá tudo certo. Mas não era sobre isso, era sobre mudar a autoestima das pessoas através da ferramenta que é a Que é a maquiagem. maquiagem? Sim. Que a maquiagem nada mais é do que uma ferramenta de autoestima. Eu não falo que você tem que ser escrava da maquiagem, ela tem que te ajudar a ser melhor do que você tá vendo. Você gostar, Se a amar ainda maquiagem e a mais. consultoria de imagem anda ali, ó, é do Ali. ladinho. Porque a gente fala assim, é você se olhar no espelho E e você gostar. gostar. Tanto que, né, a Luísa tem, além do curso, né, que é esse que eu fiz, que é o profissional de automaquiagem, tem o Make-up make-up no no make-up. que é o que pra você, o quê? Eu só Acordar quero só acordar. maquiada. É um blur ali que, Eu brinco né? que é o comercial de margarina, né? A gente vê aquele comercial de margarina, aquela família feliz, e a gente olha e fala, mas ela é bonita assim ou ela veio do útero? Porque você não enxerga a maquiagem no Sim. comercial de margarina. Pode ser que ali tenha 1 quilo de maquiagem, mas você não tá percebendo. Então não significa que se maquiar você tem que ficar rebocada. Você pode ficar com uma beleza de bonita, igual a princesa Meghan, que ficou Aham. muito famosa essa técnica, que é o make-up no make-up, ele é uma técnica. Eu sempre indico todo mundo a fazer primeiro o automaquiagem profissional, que é para você se maquiar como um maquiador, e aí depois que você já aprendeu aquela base, qualquer técnica você pega assim. É muito mais fácil começar pelo outro. Mas quem quiser só o make-up no make-up, está disponível também, tá? É um curso de 4 horas que serve para você ressaltar a sua beleza. E são pontos muito detalhados, assim, são coisinhas, né, que a gente ajeita. E fica bem natural. Eu vejo, Bem natural. Você vê nas redes sociais da Luísa, tem quem, né, Sim, casos, quem né, gosta. tem os cases que fizeram só o natural e Sim. funciona, tipo assim, você vê que, assim, não tá maquiado. O que que acontece? Tem gente que não vai gostar do blush ali marcadinho, né? Exato. Não vai querer um olho Que nunca marcado. usou nada, né, que não tem esse costume, né? Eu só quero... me sentir melhor. Tem um melasminho aqui, eu quero como disfarçar esse melasma, né? Eu tenho até relato de uma cliente que é uma senhora mesmo, ela já tem mais de 60 anos, casada, os filhos já saíram de casa, já tá com netos, e ela falava assim, meu, tô aqui, queria muito fazer um curso, não sei o que eu quero, mas eu não quero uma maquiagem. Eu falei, vamos fazer um make-up no make-up. Conclusão, fizemos o curso, ela começou a praticar, ela voltou a namorar com o marido dela, ela voltou a se amar, assim, a querer fazer coisas novas, porque chega uma hora que a gente se acomoda, né? Faz aquele básico ali. E ela também começou a ser notada na rua, convidaram ela para ser modelo de uma campanha. Nossa. E outro relato que ela me trouxe foi do cabeleireiro, que ela foi no cabeleireiro, e o cabeleireiro olhou pra cara dela e falou assim, você tá com uma cara de feliz hoje? O que você fez? Porque o cabelo não é porque sou eu que mexo. Aconteceu o quê? Ele não identificava no rosto dela o que tinha mudado, mas sabia que ela estava mais bonita. Ele perguntou se ela emagreceu, se ela estava fazendo algum tratamento, o que estava acontecendo, mas é de dentro para fora essa história. Eu falo isso muito quando a gente fala de imagem, né? E isso conceitual. A gente fala assim, quando você chega primeiro, é que isso tá vindo de dentro para fora. A gente fala assim, uma coisa é falar assim, nossa, Luísa, que vestido bonito. Eu nem prestei atenção na Luísa. Sim. Agora, se eu falar assim, nossa, Luísa, como você tá bonita hoje, né? É que nem o cabeleireiro. Todo, o que aconteceu? Por quê? Porque é o todo que e a sua beleza tá chegando primeiro. Né? Exato. Tudo que, então, assim, é a história é o que você falou. De dentro pra fora tá chegando. Exatamente. Né? Não é a peça de roupa que tá chegando primeiro. Exato. Quando ela chega, tá errado. Que tá errado. Eu acho também. Porque, assim, você não é você não é a protagonista de você. Exato. Né? Tá sendo vestido o protagonista. Aí não dá. Não dá, exatamente. Não dá. E aí, quando eu saí dessa empresa, né, foi no meio da pandemia, e aí fechou tudo, uma loucura. E eu tinha uma parceria com uma farmácia de manipulação que me forneciam as argilas. Eu sempre fui a louca da argila, né? Eu comecei a publicar mais nas minhas redes sociais sobre cuidados com a pele do que sobre maquiagem. Porque pra mim não faz sentido. A pele tá feia, você não tem uma maquiagem bonita. Então, se a gente não tratar da pele, a gente não tem uma maquiagem, um resultado final legal. E eu virei a louca das argilas. Já tinha mais de 7 anos que eu usava argilas. Eu conhecia as argilas na África com uma colombiana que era louca por cuidados com a pele. E aí voltei, comecei a usar e usei de muitas marcas. E aí eu tinha um fornecedor de argilas. E esse fornecedor falou assim, não quero mais fazer parceria.
Aquele famoso água bateu na bunda. Eu falei, agora eu vou atrás do meu e eu vou lançar o meu e é isso aí. Fechou tudo, eu lancei a primeira argila, que foi a argila verde. E foi um boom, assim, porque no meio da pandemia a gente não podia sair de casa. Eu fazia as entregas, eu já tinha algum tempo ali já na internet. Então virou um sucesso, assim. Eu fazia umas 30 entregas por dia. Era uma coisa enlouquecedora, assim. Porque a pandemia também trouxe isso, né? Das pessoas se cuidarem, né? De se pra perceber, você, né? Pra você não pirar de ficar trancada dentro de casa, então vamos se cuidar Vamos fazer uma atividade física, vamos cuidar da pele. O skincare, essa palavra, ela ficou muito famosa na internet. E eu já fazia isso há muitos anos e já mostrava isso. Então eu era uma autoridade ali no assunto. Marcas muito grandes como The Body Shop já quiseram fazer parceria comigo e eu neguei, porque a composição química deles é horrorosa. Então a gente tem que entender que é uma construção a tua imagem também. Sim. A minha imagem na internet, ela foi sendo construída. E como eu tenho essa história da minha mãe saber sobre química, etc., eu leio muito rótulo de produto como se eu fosse uma nutricionista que lê rótulo de comida. Então eu sei qual é a combinação, o que tá dando errado. Então a Andrelli me relatou esses dias que a pele dela não estava ficando tão maravilhosa assim. E ela usa um produto que eu odeio, que é blindagem. Blindagem. Tem horror a esse troço dessa blindagem, porque foi desenvolvido por umas pessoas que fizeram aquela pele que não sai por nada, que a pessoa pode esfregar, pode não sei o que. Eu já fiz esse curso. Eu acho que vai muita química, umas coisas assim que não são normais para você fazer no dia a dia. Botar cola de cílio, bota cola de brilho, bota não sei o que. E aí desenvolver essa blindagem para esse tipo de maquiagem. Só que toda a linha tem que ser da blindagem, senão não rola. E é um produto muito oleoso. Demais. Então ela me relatou, ela já tem uma pele oleosa. A gente tá numa cidade que tem umidade alta. Aí ela pega e tá com óleo no meio da composição ali. Eu falei, tá dando ruim, arranca ele. Vamos testar as técnicas diferentes. Então a gente vai ajustando até chegar no ideal pra pele, né? Sim. E voltando às entregas, aí comecei a entregar muita argila. E eu tive que começar a pedir ajuda dos meus pais. Então meu pai achava aquilo tudo muito surreal. Meu pai ficava assim... Tá, Luísa, mas nós vamos na casa da pessoa entregar assim. Aí eu chegava lá, a pessoa, ai, olha a minha pele, Luísa, que não sei o que eu comecei a passar isso. E começava a conversar. Aí meu pai ficava assim, nossa, essa menina tá dando certo em alguma coisa aí que ela tá fazendo. E aí chegou algumas pessoas que choravam quando me viam. Sabe quando você vê uma pessoa muito famosa, que você é muito fã, e já tinha toda aquela carência de pandemia e etc. Tinha gente que chorava, que pedia pra tirar foto, que queria tirar foto com o meu cachorro, que era uma persona também maravilhosa no meu Instagram, meu filho que se foi. Então muita gente acompanhou. Vou até fazer um parênteses. Quando ela chegou aqui, já teve gente que falou, não, eu te conheço, abraçou, beijou aqui. A gente tem, gente, eu tenho umas coisas, vocês não fazem ideia. Eu tenho uma foto no caminhão do Zé do Coco. Umas coisas assim que, gente, ninguém nem imagina. Então eu tenho umas histórias e as pessoas me conhecem não só da empresa, mas da internet também. E aí eu tenho uns bordões lá, enfim. Meu pai começou a ver que eu tinha alguma relevância. O pai falou assim, mas essa menina tá chorando porque te viu? O que aconteceu? Eu falei, pai, a gente não sabe o que passa na vida da pessoa. E eu exponho muito a minha vida lá. Eu conto a minha historinha ali todos os dias, que eu vou pra academia, o que eu comi, o que eu fiz no meu dia, etc. E quando eu começo a compartilhar as argilas e vendê-las, teve relatos pra mim do tipo... Luísa, comecei a usar essa argila, custa R$34 essa argila aqui, tá? Comecei a usar a tua argila e eu saí de uma depressão. Minha cabeça bugou nesse momento. Eu falei assim, o que a minha argila tem a ver com a tua depressão? Porque era sempre... autocuidado. Era o autocuidado. Porque ela parava na frente do espelho, eu sempre falo, qual é a argila que eu vou usar hoje? Eu tenho que analisar minha pele primeiro. Então, aonde eu me coloco? Na frente do espelho. Eu preciso ver o reflexo da minha imagem. Então, se eu comi uma coxinha, que é gordurosa, frita, no final do dia, a minha pele vai ter dado algum auê. Ela vai falar, você comeu uma coisa oleosa, garota. Ou, não bebi água. Preciso de hidratação. Ah, eu comi uma coisa gordurosa, ela vai ficar oleosa. Então, dependendo do estado da minha pele, eu escolho a cor da argila que eu vou usar. E aí essa menina falou que ela começou a se perceber e que ela tinha muito problema de autoestima em relação à imagem dela, que ela se achava muito feia, isso e aquilo, tal, queria fazer cirurgias no rosto. E ela começou a se aceitar, ouvindo a Luísa Castro lá falando no banheiro sobre a argila. E ela teve alta dos 3 remédios de depressão dela. E ela veio me agradecer. E agradecer ao meu pote de argila de R$34. Quando ela me deu esse relato, eu entendi que eu não estava fazendo só um trabalho. Eu tinha uma missão ali. Então, o meu trabalho hoje, eu sei que ele é uma missão. Ele é muito além do que só
maquiagem, ou só skincare, ou só tal coisa. Ele tem uma missão muito grande, que é falar, galera, acorda pra vida. Todo mundo aqui é lindo, maravilhoso, tem um potencial enorme, e só falta você se revelar. Então, durante o curso, você sabe que eu pergunto, você tá na terapia? Você bebeu água hoje? Tem nutricionista? Você tem algum acompanhamento dermatológico? O que você não faz há muito tempo? Então, tem gente que fala assim, nossa, eu adoro remar. Eu falo, por que nunca mais remou? Aí a pessoa fica me olhando, cri. O que tem a ver com a maquiagem? O que tem a ver com a maquiagem? É atividade física. A atividade física é essencial para você viver, para você não ficar enferrujada lá quando tiver nos 70, 80 anos, lá para ter uma cadeirinha de rodas. E é bom para a pele. Olha que maravilhoso, a gente transpirar, a gente elimina toxinas. Então, tudo tá atrelado ao resultado final da maquiagem. Então, quando eu estava estressada lá na empresa que eu trabalhava, a minha pele ficou texturizada. Então, ela tá gritando que tem alguma coisa acontecendo. A nossa pele é o maior órgão do nosso corpo, né? Então, tudo tem a ver com a nossa pele. Do momento que você acordou, se você tá estressado ou não, se você bebeu água ou não, o que você comeu, se E você aí, fez skincare. até porque se você não faz tudo isso, né? Quando você faz a maquiagem, fala, nossa, que maquiagem. Ficou horrorosa. Ficou horrorosa, e aí você não se gosta, né? Com o que enxerga, O né? resultado final da maquiagem, ele depende 80% da pele. Não é sobre olho e boca. Por isso que eu sempre falo. Eu fui buscar conhecimento fora, né? Então, fui para Nova York, depois fui para Paris. Tenho 2 cursos lá de Paris. E eles são muito chatos com pele. Então, eu entendi que se a pele não tá bonita, o olho e a boca tá uma cagada. E aqui no Brasil, a gente tem mania de esconder o olho e a boca. A gente quer fazer uma boca que não é nossa. Tacar um preenchimento, um contorno fora. Quer botar uma boca que não é nossa, que fica totalmente desproporcional, dependendo do profissional que você faz. Quer botar um olho que, às vezes, você não tem a quantidade de pálpebra para fazer um olho XPTO, ou então tem um olho caído, mas eu quero delineado de gatinho, eu quero colocar um cílio postiço. Não combina. Gente, eu sou uma maquiadora que odeio cílio postiço. Eu quero ver quem vai botar cílio postiço comigo. Quem já me conhece, né, sabe que eu não gosto de cílio, mas quem joga no Instagram Maquiadora Santos e chega lá no meu perfil, elas marcam comigo e falam assim, qual tamanho de cílios tu tens? Eu até tenho na minha mala, não vou dizer que não. Mas eu falo assim, olha só, vamos conversar. Eu tento não colocar cílio, porque o cílio, ele esconde a tua beleza. Ele esconde até o meu trabalho, que foi fazer aquele olho lá, que ela me solicitou, né? É muito que assim, né? Tipo, deixa eu fazer 100... E aí você vê. Se você quiser, eu coloco, né? Isso, eu faço isso também. É quase uma psicologia reversa. Tem gente que é mais branca do que a parede, e aí fala assim pra mim, eu quero um olho preto. Alto contraste. Não dá. Fica... A tua beleza, né, não realça, né? Exatamente. Aí é uma conversa, né? Aí se fica, a pessoa não te conhece, ela tem que confiar em você, tá indo pra um evento importante. Ela quer se reconhecer no espelho, baseado no que ela já viveu em maquiagem de salão, né? Que eu brinco que é uma maquiagem padrão. Não tenho nada contra, né, os maquiadores de salão, mas eu sinto que eles pararam um pouco no tempo, assim. Você não vê maquiador de salão falando de colorimetria, visagismo, eles não têm tempo para isso. 15, 20 minutos rola um atendimento em salão, eles têm que ser rápidos, né? Eu reservo 2 horas da minha agenda para atender uma pessoa. Não que eu te atenda em 2 horas, mas eu gosto de trabalhar com calma. A maquiagem em si... Isso acontece muito para profissionais como você, né? Que, tipo assim, que atende em domicílio ou atende no seu espaço, mas que você controla isso. Quando você chega numa linha de produção, como às vezes é o salão, ele não tem essa percepção que eu falando. Cuidado, eu conheço outros profissionais que têm a mesma percepção que a sua, né, de que tem que ter esse tempo, dar atenção, dar essa atenção. E aí, assim, isso também tem um preço, né? Exato. Mas, assim, é o que você quer. Você quer lá um fast, né? Tu quer lá tá na linha de produção e fazer o básico. Ou você quer uma coisa pensada pra você. Exato. Né? Eu já atendi, por exemplo, madrinha de casamento. Então, tem o dia da madrinha, né? O dia da noiva, daí as madrinhas vão junto lá com a noiva, né? Vai todo mundo se arrumar no salão. Eu já tive madrinha que saiu da curva, veio se atender comigo e depois foi encontrar elas prontas. A ponto do profissional da maquiagem do cabelo que estavam fazendo as outras pararem e falar assim, onde é que tu fez essa maquiagem maravilhosa? Então chama a atenção o diferente, chama a atenção, porque se você reparar, todas as madrinhas saem com a mesma cara, mesma maquiagem. Então quando eu chego pra maquiar alguém, primeira coisa que eu pergunto, o que você quer transmitir nesse dia? Qual é a roupa que você vai usar? E aí durante o processo ali de fazer a pele, eu entendo quem é a pessoa.
Então, já teve cliente minha, por exemplo, que chegou me pedindo uma boca vermelha, um delineado preto, e saiu com um olho rosa, um delineado azul e uma boca nude. Que não tinha nada a ver com o que ela me solicitou, porque eu falei, isso não tem a ver com a sua personalidade. Então, ela me relatou assim, hoje eu vou beijar na boca. Como é que você vai beijar na boca com batom vermelho? Vai virar um palhaço? Não tem a menor condição. Então, já tirei o batom vermelho. Fui entendendo a personalidade dela, o que ela queria transmitir, não tinha nada a ver com o delineado de gatinho, porque as formas têm uma conversação, né? Sim. Você pode falar mais do que isso do que eu. A linha do rosto, né? Dependendo, que você falou mesmo. Um olho é mais caído. Como que você vai colocar um gatinho lá para levantar o olho? Então, linhas e formas. Exato. Né? E também é muito sobre o que você quer transmitir. Então, se eu quero transmitir poder, eu vou para traços mais retos. Se eu quero uma coisa mais, eu sou mais romantiquinha, eu vou para as coisas mais arredondadas, mais fluidas. Então, a mesma cor, eu posso ter várias interpretações. Né? Então, uma boca vermelha, eu posso fazer ela mais reta para falar, vamos lá, eu sou a dona do mundo hoje. Ou então, não, hoje eu quero estar de bonita, eu quero que eu chame a atenção, mas de uma forma mais elegante, sem impor a minha presença. Então, eu vou numa boca vermelha, porém arredondada. Então, as formas e as cores transmitem tudo, né? E, Luísa, deixa eu te perguntar. Você falou da argila que você produziu, e aí a gente falou aqui, né? Você tem uma linha de produtos. Mas essa daqui tem história. Essa tem uma história. Porque a Luísa gosta de tricotar. Gente, literalmente, não é tricotar, fofocar, é tricotar mesmo. Fazer crochê. E aí veio a maravilhosa. Maravilhosa, vamos lá. Maravilhosa sempre foi minha terapia, fazer crochê. E aí eu passava férias na casa dos meus avós, lá no Rio de Janeiro. E aí juntava as senhorinhas à tarde. Gente, eu sou uma senhora. Quando eu falo, ninguém acredita, eu sou uma senhora. Com 6 anos de idade, eu aprendi a fazer crochê com elas. Então ficava minha avó, minha tia-avó, as primas delas, todo mundo com o pezinho, bem coisa de senhora, ficava sentada com os pezinhos pra cima, e aí ficava vendo o movimento, e aprendi a fazer crochê ali. Então ali eu comecei a fazer saída de praia, bolsinha para andar de bicicleta, comecei a fazer chapéuzinho para ir para praia, aprendi a fazer crochê ali. E uma vez, fazendo crochê, de graça, assim, fazendo na minha casa, vou fazer uma necessaire, e eu sou muito ansiosa. Enquanto eu não acabo o que eu tô fazendo, tipo assim, eu nunca daria pra fazer um tricô, por exemplo, que o tricô demanda muito mais tempo. Você fazer uma blusa de tricô, só leva um mês. Eu não tenho essa paciência. Imagina, isso aqui eu levo 5 minutos, gente. Pra fazer um troço desse é 5 minutos do meu tempo. Então, eu tenho uma prática, assim, eu faço assim, e eu nem vejo já que eu tô fazendo, é tão meu. Enfim, aí num livro tinha uma história de uma ecopad. Eu falei, tá, ecopad, legal, pra que serve? Pra lavar o rosto. E eles indicavam uma linha que era uma linha de algodão. E essa linha de algodão, fui atrás, comprei, etc. Eu achei que machucava o meu rosto. Eu falava, não faz sentido isso daqui. E eu fiquei quase 1 ano testando linha, tentando chegar num modelo de ecopad que fizesse sentido pro meu trabalho e pra mim, né? Uhum. Então, a Maravilhosa, na verdade, ela foi o primeiro produto que eu fiz antes da argila, porque eu comecei a consumir isso aqui. Quando eu cheguei nessa linha, eu cheguei num primeiro formato, ela era só essa rodelinha aqui e tinha uma tirinha, nem tinha essa trancinha aqui, era uma tirinha, bem pequenininha. E ela era menor também. E aí eu comecei a comentar com as minhas amigas que estava dando certo, tal, essa esponjinha, e comecei a dar de presente. Fulano vai fazer aniversário, tricotava lá, dava de presente pro fulano. A galera começou a pedir. Olha, tô precisando de outra, que a minha já não tá dando mais. E aí ela entrou pra linha. E ela foi a primeira, né, dos produtos todos, e ela era a esponjinha. Todo mundo que usava falava, essa esponjinha é maravilhosa. Essa esponjinha é maravilhosa. E aí um dia eu falei assim, gente, eu acho que os nossos produtos poderiam ter nomes. Podia ser Renata, podia ser Bia, podia ser Lilás, podia ser qualquer coisa. E as pessoas começaram a me mandar nomes de empoderamento, que elas falaram assim, Luísa, tudo que você faz empodera a gente de algum jeito. Você ensinar a gente a mexer num pincel, empodera a gente de alguma maneira. Você ensinar a mexer em alguma coisa, empodera. Então, usa nomes de empoderamento para os seus produtos. E aí começou uma votação no Instagram. Então, a esponjinha, por todo mundo falar que ela era maravilhosa, ficou maravilhosa.
Aí as argilas, todo mundo falava, nossa, mas ela é muito poderosa, ela mexe com a pele. Aí ficou É poderosa. poderosa. Aí veio a colher, que é para mexer a argila sem que ela perca as propriedades, né? A gente precisa misturar a argila com água, porque aqui dentro ela não tá pronta para o uso, ela é só o pó mesmo da argila, é 100% natural, não tem conservante. E ela é necessário que você misture com água, né? Quando a gente compra argila de qualquer outro formato, que é uma pastinha que já está pronta para uso, você pode ler o rótulo que tem 800 coisas ali dentro para ela se manter naquele formato. Então, tudo que você pegar, na minha cabeça é assim, tudo que você pegar de produto que vai melhorar a tua pele, ele teve que vir de algum lugar. E veio da natureza, concorda? Sim. Então, quando você vê lá, clareador, não sei o que tem uva na composição, caroço de uva. De onde veio a uva? Da Do natureza. mato. Então, não faz sentido na minha cabeça você querer tacar um ácido no rosto. Quando eu descobri o poder das argilas, tudo mudou, assim. Eu falei, gente, faz sentido tratar com uma coisa barata. Então, um pote desse rende 54 aplicações. São quase 4 meses de tratamento se você fizer 3 vezes por semana. Tem gente que é vagabundo, faz uma vez só. Nem vou Tem que contar. fazer. Não. Eu tô fazendo uma e Não, às mas vezes você duas. está no processo. Você não julga porque é um hábito novo. Você ainda não pegou ainda o hábito, vai pegar o hábito. Quando pegar de um dia tua pele vai pedir, você não vai ter esforço para isso. É mais ou menos isso. Né? A pele vai falar. E Teve aí, semana querida? assim que eu olhei e falei assim, que eu me maquiei muito, tipo, eu tava a semana toda, todos os dias maquiada, porque aí tem aquele dia que eu falei assim, não, eu vou dar um descanso pra pele, não vou passar nada hoje, tipo, mal um batonzinho. E aí você fica lá, tipo, o direito de ser feia, né? Eu falei assim, deixa aparecer os melasmas todos. Mas teve uma semana que eu fiquei a semana inteira. E aí chegou, tipo, quinta-feira, eu falei, opa, olha a pele gritando aqui. Ela pede. Eu comecei a sentir, era mais oleosa, então assim, muito mais oleosa. Eu sentia como se fosse um pinicar, uma coceirinha na pele. Parece que a pele tava... Tá rejeitando a história. E aí eu fiz... E aí depois, quando chegou no domingo lá, eu fiz novamente, porque eu falei, porque passou a quinta, aí eu maquiei de novo sexta, maquiei sábado, domingo. Falei, não, vou começar a semana com a argila, mas teve essa semana, mas geralmente eu tenho feito uma vez por semana, mas sim, eu senti exatamente isso, falando, cara, se eu não fizer, quando chegar domingo, minha pele vai estar escancarada. E acaba, assim, a argila pra mim, ela entrou num momento de descanso. Então, como eu tinha aquela jornada dupla, eu chegava em casa 1h da manhã, e às 7 eu tinha que estar de pé de novo. E maquiada e aquela coisa toda. E eu sou muito assim, né? Aceleradíssima, eu não calo a boca, eu falo pra caramba. E eu falava assim, cara, como é que eu vou dormir 1h da manhã acelerada do jeito que eu tô? Cheguei, né? Cheguei enlouquecida. Aí eu tomava um banho. Porque pra mim, eu não consigo fazer argila antes do banho. Eu tenho que fazer depois do banho. Pra me sentir 100% limpa, é muito louco isso. Então, primeiro eu chegava, tomava um banho. Lavava muito bem o meu rosto. Quando eu saía do banho, eu catava uma argila. Falava, o que minha pele tá precisando? Então, esse acontecimento de você cuidar da pele acabou virando o meu momento de preparação para ir dormir, de me acalmar. Então, eu ligava um incenso, acendia um incenso, ligava uma música, pegava um livro, ou ia ver uma série, alguma coisa assim, para me acalmar. Enquanto isso, eu tô tratando da pele aqui. Então, eu associei a uma coisa muito legal. Tipo assim, eu rezava para chegar em casa e tá na hora de fazer minha máscara, sabe? Porque eu sabia que ia ser um momento de relaxamento. A gente já tem uma rotina tão estressante, né? Que engole a gente, que eu acho que essa rotina de máscaras, ela ajuda e acaba virando um rolê de família. Que aí o teu marido vai ver, a tua filha já vai se interessar. Quando vê, até o cachorro tá passando máscara também. A minha filha, ela usa e passa no namorado também. Os dois fazem juntos. Mas isso é verdade. Eu faço depois do banho, porque pra mim, na verdade, assim, na minha cabeça, qual é? Eu vou tirar a maquiagem, vou estar com a pele limpa. Perfeito. E aí eu faço a máscara. E aí acontece isso muito, tipo, vou na hora de dormir. Eu faço a máscara, aí, tipo, já deito na cama, fico lá sentada na cama. Nossa, tipo, gente, esperando a argila secar lá. Tá dando série, meu marido já tá deitado vendo série. E eu tô lá plena, com a máscara. Depois eu vou lá com a maravilhosa. Tiro a argila e boa noite. A gente, a maravilhosa, ela tem muitas funções. Ela serve não só pra você lavar o rosto, tirar maquiagem, esfoliar a pele. Ela tira a argila perfeitamente, sem você fazer uma peteca. Porque tem gente que fala assim, ai, que preguiça de fazer argila. Suja tudo. Suja se você for
pateta, tem que saber virar certo. Gente, você molha isso aqui, coloca assim, quando você puxa, ela sai. Ela não vai sério. Você vai enxaguando e não faz. Eu tenho um problema sério, tipo, de lavar o rosto na pia. Eu passo Porque, tudo. tipo, escorre água no braço, cai no chão e tudo mais. E com ela, tipo, com argila, vai, gente. Tranquilo. Funciona super bem. E além, como eu falei, ela, tipo, ela é maquiadora, ela é influencer porque ela tá na internet, ela é professora. Lá. E aí ela é colunista de jornal. Aconteceu isso aí também. Do nada, né? Também foi. Tava fazendo minha unha. Tava fazendo minha unha. E a pessoa que vai depois de mim na unha, ela trabalhava no jornal. E aí a gente tava conversando sobre maquiagem, etc. Eu comentei que eu ia lançar os pincéis. Ela falou, pô, que legal, né? Você vai lançar uma linha de pincéis, isso dá uma matéria. Aí eu fiz a minha primeira matéria, fui convidada para fazer a primeira matéria. Aí todo mundo gostou. E falou, você quer ser colunista? Ah, amor, foi maravilhoso. E aí a gente tá lá, já vai fazer 2 anos já. Todo domingo ela tá na tribuna. Domingo, com assuntos muito diversificados, vai desde o cuidados com a pele, quais pincéis de maquiagem. E vem muito assunto quando tem algum assunto ali da semana pegando, né? Alguma temática ali, você leva isso também, né? Quando chega carnaval, né? Quando Dia das Mães. Sempre tá ali com algum assunto relacionado da semana, sempre tem alguma coisinha, algum produto também que foi lançado. Adoro falar de produtos lançados. A diferença de produtos também, tem lip oil, lip tint, lip balm, lip não sei o quê. Qual é a diferença deles? Hoje, quando você vai numa loja de maquiagem, fica pateta. Né? Por isso até que eu faço a consultoria de compras, né? Igual você faz também com as suas clientes. Eu faço também com as minhas para ir direcionada, porque você fica perdida. Chega uma profissional lá da área da beleza que tá trabalhando ali numa loja, ela vai querer te enfiar tudo. Ah, você não conhece nada, você é a presa perfeita para ela. Então, eu não quero que você gaste dinheiro, eu quero que você pense no que você está comprando, porque senão comprar sustentável, eu sempre falo isso também, tipo, compre sustentável. Exato. Né? Um produto que a gente pode usar durante a maquiagem inteira, que eu sempre dou exemplo, é o blush cremoso. Ele pode corrigir o teu melasma, ele pode ser uma sombra, ele pode ser de fato blush e ele pode ser um batom. Então, é um produto, olha que quantas você faz funções. Tantas coisas, né? Então, você não precisa ter um monte, né? Sim. O contorno que vira sombra, que vira blush, que vira... batom. Né? O cremoso, né? Mas o pó pode também. Pó também? Pode. Uma vez eu fiz uma experiência com o blush da Mari Saad em pó. E aí eu consegui, se você hidratar os lábios e vier com ele ali com uma camada superficial, ele fica num tom belíssimo. Fica a dica. Mais uma coisa. Fica a dica aí de Luísa Castro. E aí, o último produto lançado, que eu não usei a minha ainda, sabe? Sério? A minha eu tô na velhinha ainda. Tô com dó de usar, gente, porque ela é linda. Ela é muito linda. E aí, a Luísa tem uma técnica ali para usar essa necessaire com divisórias, né? Eu acho muito legal a praticidade. Eu nunca gostei, assim, eu gostava das minhas maquiagens todas com meias bonitinhas, não sei o quê. Até esses acrílicos, né? Ou no estojo. No estojo. Quando ela veio com isso na aula, eu fiquei ressabeira. Eu falei, não vai dar certo esse negócio, eu vou voltar tudo pra colmeia. Porque esse negócio não vai funcionar. Só que o que acontece? Por exemplo, no meu caso, minha logística é muito ruim, porque eu não tenho iluminação no meu quarto. Aí eu comprei a ring light pra poder me maquiar na varanda. E aí, eu carrego ela pra varanda e tá tudo lá. E não tem um monte de colmeia separada. Não tem um monte de colmeia que eu tenho que sair carregando as colmeias. Eu carrego a necessaire. Tudo que eu vou usar tá ali. Então, mas eu, de verdade, a primeira vez eu falei, não vai dar certo. Não vai dar certo. Ela montou esse negócio aí, mas eu vou desfazer tudo. Não, tá lá do jeito que ela montou. O que acontece? Eu acho que a maquiagem, a gente tem que ter organização, porque são muitos produtos. Se você parar pra pensar, são produtos desse tamanhozinho que a gente se perde. E o que já aconteceu comigo? Tudo é baseado na nossa experiência, nada é do nada, né? Então, eu tinha aquela necessaire de bolso único, que eu tacava tudo ali dentro, e aí, na hora de me maquiar, eu perdi as coisas dentro da minha própria bolsa. E eu ficava assim, cadê meu lápis? Eu não achava o lápis. Eu jogava tudo em cima da mesa, fazia uma zona, manchava a colcha. O que eu já manchei de colcha em cima da minha cama é surreal. E aí eu comprava coisas em excesso, já tendo dentro daquela necessaire, porque eu perdia. Porque era um bolso único, ficava um monte de coisa entulhada. Às vezes eu desistia de me maquiar. Porque eu falava assim, ai, que inferno, não acho nada, não quero mais saber disso aqui. E aí aconteceu o quê? Que eu achei uma necessaire
que tinham 5 divisórias, muito parecida com essa, adivinha? Céu de linha. E aí eu resolvi criar a minha. Esse foi o motivo também pelo qual que eu trouxe isso aqui para minha linha. Eu fui fazer o Dia das Mulheres numa empresa e fui atrás da necessaire que eu sempre comprava. Fui em 3 fornecedores e nem na internet estava disponível mais. E fisicamente em lojas eles me comunicaram, Luísa, vai sair de linha. E aí eu tinha alguns problemas com a necessaire antiga. Ela não era impermeável e ela também não fechava. Conforme a gente ia rodando ela aqui, colocando cheio de coisa, ela tinha um velcro aqui para fechar. E ela, de tão gorda que ficava, ela não fechava. A minha tá assim, aí eu ando com ela assim, aberta. Aqui, aberta. E aí eu falei assim, tá, temos um ponto de melhoria e vamos achar uma pessoa para fazer, porque ela é feita à mão, ela não é industrializada, é uma pessoa quem faz. Então ela é todinha feita à mão, assim como todo o conceito da marca. Então ela tem 5 divisórias, ela é impermeável e ela tem esse gancho aqui também para pendurar. E na hora de fechar, ela tem esse, igual de mochila, não sei o nome disso. Um clipezinho. Um clipezinho de mochila e ele regula. Então, independente se você tem pouca maquiagem ou muita, você vai conseguir adequar. Porque tem aqui. A tirinha lá, né? Tem uma tirinha aqui. E aí você regula a alça dela igualzinho a de mochila mesmo. Aí você aumenta e diminui conforme a tua necessidade. E aí cada divisória ter colocado o produto para alguma... Isso. Né? Aí o que você vai fazer? Se você for parar para pensar, você tem que pensar no processo da maquiagem. Então aqui você coloca, por exemplo, tudo que você vai fazer para preparação de pele. Então aqui vem o primer, vem os corretivos coloridos, vem a base, o corretivo em si. E aí depois o que você vai selar? Aí você vem com contorno, blush, o pó, o corretor de sobrancelhas, vem aqui. A gente vai para os olhos, vem a paleta, vem os lápis, vem os rímels, aí depois vem os batons, os contornos de boca, gloss, etc. E depois a bruma fixadora e os seus pincéis. E se você colocar um item no lugar errado, sua cabeça dá um nó. Já dá um nó. Porque você tá tão acostumada, você não tem que pensar no processo da maquiagem, então já tá tudo organizado. A organização, ela facilita em tudo, né? Do guarda-roupa. Não, e agora eu tô falando, eu não botava fé, eu falava assim, isso aí... Mas tá lá, do jeito que ela foi no dia que ela montou lá, tá lá montado. Chegou produto novo e já foi lá pra dentro também. Lá pra dentro. É isso aí. E a gente ainda tem que fazer o nosso dia de compras, né? Ainda tem o nosso dia de compras, mas eu já comprei as coisinhas que faltavam ali. Tem coisas que são genéricas, né? E por exemplo, o corretivo amarelo que eu não tinha. Comprei o corretivo, né? O BT... Yellow. O BT Yellow lá. Funciona, já comprei porque eu sabia. Então, algumas coisinhas já foi, mas sim. Mas você já tem bastante coisa também, né? Que justamente porque eu falo que eu já me aventurava, né? Luísa, quero agradecer. Muito obrigada. Compartilhou tanto conhecimento, história, o porquê da maquiagem, que é isso, assim. O Pode Ser Você, tu fala assim, foi para trazer... Muito além de um bate-papo, de trazer conhecimento, de trazer experiência, de despertar coisas que às vezes as pessoas não percebem, né? A percepção das pessoas. Então, quando fala assim que é feito para pessoas, é exatamente isso. Trazer isso e não... podia estar aqui falando o tempo todo de falar de marca, de batom. Nossa, a gente ia ficar aqui até amanhã ou depois. Mas a ideia não é essa, é justamente isso, que nem você falou. Pra mim virou uma missão, eu entendi que a maquiagem é isso, o que a maquiagem transforma para pessoas. Então, acho que o nosso bate-papo foi incrível, então quero te agradecer por ter topado vir aqui gravar. Imagina, o prazer é todo meu de compartilhar isso com vocês. Eu acho que quanto mais mulheres se descobrirem, maior é a nossa revolução. A nossa revolução vem desde lá da queima lá do sutiã, e eu acho que quanto mais a gente empoderar mulheres em compartilhar conhecimento, mais pessoas bem resolvidas a gente tem em todos os âmbitos, né? Sim, com certeza. Então, as pessoas entendendo quem elas são e o que pode melhorar a vida delas, gente, o que mais a gente pode querer, né? E assim, pra mim, assim, foi muito legal, assim, a Luísa ter conseguido vir depois de que eu fiz o curso, porque era pra poder trazer a minha experiência também. Perfeito. E mostrar que a visão dela é diferente, né? Exato. Eu que tô aqui falando pra vocês, vendendo meu peixe, vocês vão falar, essa garota... Não, faz toda a diferença, assim, então muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. E eu quero agradecer vocês que assistiram esse episódio aí completo, tá cheio de informação, cheio de conhecimento, cheio de reflexões. Sim. Né? E quero agradecer mais uma vez as nossas parcerias aqui, a dona Liliana, que traz as delícias, a minha ME Digital,
que faz a produção de tudo aqui. Matheus, que me aguenta aqui. Matheus, não consegui, vamos de novo, Matheus. Mas muito obrigada por vocês estarem aqui. Deixa o seu comentário, o que você achou desse episódio. Tem dúvidas sobre maquiagem? Deixa aqui. Ou vai lá no Instagram da Luísa. Pode vir, sou uma blogueira acessível. E tire todas as suas dúvidas. Muito obrigada e até o próximo episódio. Obrigada.